sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula nós iremos falar sobre soluções do cotidiano. Essa é a semana 4, onde nós introduzimos o conteúdo e na semana 5 daremos continuidade. Então, os recadinhos de sempre. Se inscreva aqui no canal da Escola Online, ative as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver aula nova no canal e se gostar da aula, deixa o like no final. Para ficar por dentro de todas as novidades da Escola Online, segue a gente aqui no Instagram. É lá que colocamos os cronogramas do PET, novidades que estão vindo aí do Projeto Enem, do Projeto Redação. Nós informamos aí todos os temas das nossas aulas de redação online, que acontece toda quarta-feira. Nós temos aí conteúdo de todas as disciplinas. Começamos agora, com o nosso Enemflix. Então, toda semana um episódio aí com um conteúdo para você se preparar para o Enem, certo? Então, vamos lá. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Vamos lá? Soluções. Como podemos definir soluções? Soluções nada mais é que uma mistura homogênea. E essa mistura homogênea ela pode estar tanto no estado sólido, quanto no líquido, quanto no gasoso. Toda solução, gente, ela é constituída por um solvente e um soluto. O solvente vai ser aquela substância que estará sempre numa quantidade, numa proporção maior. E o soluto será aquela substância que estará em menor proporção. Solvente, gente, é aquela substância que tem por finalidade promover a solubilização. E o soluto é a substância em que vai se solubilizar. Ela é uma substância que se solubiliza, ok? E aí nós temos aqui, um exemplo. Toda vez que nós tivermos uma solução, sempre nós teremos um soluto solubilizado em um solvente. Lembrando que uma solução sempre tem que ser uma mistura homogênea. E aqui tem uma nota muito importante, pessoal, em relação à água. Na maioria das soluções que nós estudamos aqui na Química, são soluções aquosas, ou seja, soluções em que são preparadas em água, o solvente sendo água. Mas nem sempre a água é o solvente, tá bom? Um exemplo que deu aqui é, por exemplo, quando nós tivermos álcool hidratado 90%. Ou seja, 90% é álcool, 10% é água. A água está em uma menor proporção. Logo, nessa mistura homogênea, a água é o soluto, porque é a substância que está em menor proporção, ok? E aí, pessoal, nós temos aí como classificar as soluções. E essa classificação aqui que foi nos dada é referente à quantidade de soluto solubilizado em uma dada quantidade de solvente, ok? E como que nós podemos, então, classificar? Essa classificação ela tem como base o coeficiente de solubilidade, está aqui a definição. O que é o coeficiente de solubilidade ou simplesmente chamado de solubilidade? É quando nós temos uma capacidade máxima que um soluto tem de se dissolver em uma dada quantidade de solvente em uma certa temperatura. Então, pessoal, nós temos uma solução insaturada quando nós temos uma quantidade de soluto inferior à quantidade máxima que poderia estar ali solubilizada. Ou seja, é uma quantidade de soluto menor do que o coeficiente de solubilidade dessa dada quantidade aqui de solvente, ok? Já uma solução saturada, gente, está na sua capacidade máxima, O soluto ali presente está na sua capacidade máxima de solubilização naquela dada quantidade de solvente. Já uma solução supersaturada é quando em condições especiais, consegue-se solubilizar uma quantidade superior de soluto numa dada massa de solvente. Essa quantidade superior referente ao coeficiente de solubilidade. Porém, pessoal, o que está aqui representando como solução supersaturada não é uma solução supersaturada.
né? O que está aqui representado é uma mistura heterogênea, onde nós conseguimos ver aqui um corpo de fundo, né? Um precipitado, uma parte sólida. A representação de uma solução supersaturada é um sistema homogêneo, onde nós teremos uma quantidade de soluto superior à capacidade daquela dada quantidade de solvente. Se você quer aprofundar, ver direitinho essas definições, assista a aula teórica, tá bom? O link dessa aula está aqui na descrição do vídeo. Continuando, nós temos então também situações que nós podemos diluir ou concentrar uma solução. Como que é esse processo? Quando a gente dilui uma solução, quer dizer que nós estamos adicionando solvente, a quantidade de massa da substância, né? A quantidade de massa do soluto no início e no final é a mesma. O que está modificando aqui é a quantidade de solvente. Quando nós estamos diluindo o sistema, quer dizer que nós estamos adicionando um solvente. E na situação, quando nós queremos concentrar, nós vamos retirar solvente. A massa do soluto permanece a mesma e o que modifica aqui é a quantidade de solvente. Retirando solvente, a concentração do sistema aumenta. Certinho, pessoal? Então vamos aí às nossas atividades. Primeira atividade: indique as questões falsas e explique o que está errado na afirmativa. Vamos lá. O latão, mistura de cobre e zinco, é uma solução sólida. Gente, tá certíssimo, tá bom? É uma mistura homogênea, logo é uma solução sólida. Soluções saturadas apresentam soluto em quantidade menor do que o limite estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Não, pessoal. Essa definição aqui seria para solução insaturada. Solução saturada apresenta soluto em quantidade igual ao estabelecido pelo coeficiente de solubilidade, ok? Então, essa aqui está falsa. 3. A variação da pressão e temperatura não altera a solubilidade dos gases no líquido. Gente, altera sim, ok? A solubilidade ela é dependente da temperatura e no caso de gases é dependente também da pressão, ok? Então, é uma afirmação que também está falsa. E a 4, o álcool é apolar. Ai, pessoal, aqui já começa um erro. O álcool, né? No caso, quando fala álcool, nós estamos referindo ao etanol. O etanol, gente, tem uma parte aqui que é polar e nós temos uma parte da estrutura que é apolar. Tanto que o etanol é uma substância que é solúvel tanto em água, porque interage aqui com a parte polar, quanto em substâncias apolares, como a gasolina, né? Porque a gasolina interage aqui com essa parte apolar. Mas, pessoal, não se desesperem se vocês não entenderam essa parte, tá bom? É um conteúdo que vai ser estudado mais à frente, quando trabalharmos aí com ligação química e polaridade de substâncias, certinho? Mas essa afirmação aqui, ela também tá falsa, porque o álcool, gente, ele se mistura a solventes polares como a água, tá bom? Álcool e água se misturam em qualquer proporção. Vamos para a atividade 2? Analisando as embalagens dos produtos de limpeza, verificamos que alguns possuem embalagens transparentes e outras foscas. Se lermos as instruções dos rótulos dos produtos das embalagens foscas, provavelmente iremos nos deparar com essa informação. Para conservação da qualidade do produto, mantenha o frasco fechado em local protegido do sol e do calor. Essa orientação ela pode ser entendida quimicamente. Gente, por que a gente tem que manter fechado? Para que nenhuma substância evapore e nenhuma substância, né, escape ali para que a concentração daquele produto não seja alterada. E qual que é o motivo de manter protegido do sol e do calor? Porque sol e calor, pessoal, são agentes externos que podem aí promover uma transformação química e, no caso, né, degradar ali aquela substância ativa que tem ali a atividade, né, de limpeza, né?
aquele poder limpante. Então vamos lá. Essa orientação pode ser entendida quimicamente. Letra A. O calor aumenta a pressão dentro de todos os produtos de limpeza. Gente, não dá para generalizar, tá bom? Então vamos já para a próxima. Letra B. O calor e os raios do sol podem alterar o volume dos produtos com ele fechado. Gente, não, tá bom? C. A quantidade de soluto dentro desses produtos pode alterar se a embalagem estiver fechada. Gente, se a embalagem estiver fechada, não tem como a quantidade de soluto ser alterada, tá bom? O calor e os raios solares podem degradar o produto de limpeza, sim. E aí, se degrada, gente, diminui a concentração do agente limpante. Tá certíssimo, letra D. E a letra E. O calor e os raios do sol alteram a pressão e o número de mol dos produtos de limpeza. Gente, aqui tá até, né, não tá nem respeitando, né, a lei da conservação da massa, né? Até a lei de Lavoisier. Lavoisier falava que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Como que os raios, né, de sol vão alterar o número de mols de produto, né? Não tem como, tá bom? Então, a resposta correta da atividade 2, letra D. Atividade 3. O trecho abaixo foi retirado de um rótulo de alvejante à base de cloro de uso geral. Então, a composição: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, água e perfume. Teor de cloro ativo, entre 2 e 2,5% peso, né? Ou também pode ser uma concentração aqui, ó, que nós podemos representar M/M, que seria massa por massa, porcentagem em massa. Na nossa próxima aula a gente vai ver aqui essas definições de concentração, tá bom? Mas está pedindo para a gente assinar a alternativa correta. O solvente é o hipoclorito de sódio. Gente, olha aqui, quem que é o solvente? É a água. Os demais aqui são todos solutos, tá bom? A água é o soluto universal, não, a água é o solvente, tá bom? O solvente é o perfume, não, a água que é o solvente. Hipoclorito de sódio é um dos solutos, certíssimo, pessoal. Nós temos aqui mais de um soluto, mas o solvente é quem? É a água. O solvente é o hidróxido de sódio. Não, altamente corrosivo. Ele é altamente corrosivo, mas não é o hidróxido de sódio o solvente. Então, chegamos aí à resposta letra D, certo? Vamos para a atividade 4. O estudante, estudando soluções em química, foi à cantina de sua escola e pediu uma água gasosa. Sua professora de química, que também estava no local, ao ouvir a frase mostrou reprovação. Explique o incômodo da professora ao pedido do aluno, com um olhar químico. Gente, ele pediu água gasosa. O que é água gasosa? É a substância água no estado gasoso, no estado físico gasoso. O que seria correto o menino pedir, né? Por favor, me dê uma água com gás, que é, né, água com gás, sim, seria o termo correto para ele utilizar. Certinho, pessoal? Essa questão ela é extremamente fácil, né? Vamos aí para a última atividade, atividade 5. O único cristal de um sólido é adicionado a um becker contendo uma solução daquele mesmo sólido. Considerando os sistemas a seguir, qual das alternativas é correta? Primeira, a situação B, então essa situação aqui, né? Foi colocado o cristal e esse cristal ele solubilizou. Não tá aqui mostrando, né? Não tá aqui aparecendo. Isso aconteceria caso a solução inicial fosse insaturada. Isso mesmo, tá correto. Ou seja, né? Ela não atingiu o máximo possível de solubilização de soluto. Então, um cristal não vai alterar porque a solução está insaturada. Então, letra A é uma alternativa correta. Letra B. A situação B aconteceria caso a solução inicial fosse saturada. Não, pessoal. Caso ela fosse saturada, é o que a gente observa aqui em A. O grão, né, o cristal adicionado, ele não se solubilizaria, porque a solução já estaria saturada. Então, tá errado. A situação A ocorreria caso a solução inicial tivesse, né,
fosse saturada. Sim, foi o que eu acabei de falar. Ou seja, o grão adicionado aqui, se a solução está saturada, ele não solubiliza. Letra D. Ocorreria o demonstrado em C caso a solução inicial estivesse supersaturada. Sim, pessoal. Um grão é uma perturbação suficiente para alterar o sistema e toda aquela quantidade excedente de soluto que estava solubilizado nessa condição, especial de solução supersaturada, ao adicionar um único cristal, vai perturbar o sistema e toda a parte, excedente ela vai precipitar. Então tá certinho a letra D. Letra E. Caso a solução inicial estivesse insaturada, poderíamos observar a situação A após a adição do cristal. Não, a situação A é quando adiciona-se um cristal a uma solução saturada. E esse cristal ele não vai solubilizar porque a solução já está saturada, ok? Então, chegamos aí à atividade 5. Estão corretas A, C e D. Certo, pessoal? Foi um prazer aqui ajudar vocês. Se surgiu alguma dúvida, deixem aí no comentário. Dicão tá aí, gente, cheio dos livros e preparadíssimo para o início aí do Projeto Enem. E você, está? Vem com a gente. Tchauzinho, pessoal!